Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois, pelo caminho, tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A vinda de Jesus foi preparada por Deus com muitas profecias, e o próprio Jesus também fez profecias para dar testemunho da sua divindade. E uma das profecias que Jesus fez foi a que aparece no Evangelho de hoje. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Só Deus sabe o futuro, pois para Deus não há presente, passado e futuro. Esta realidade do presente, do passado e do futuro é uma realidade da nossa condição de criatura que tem um antes e um depois. Como diz Aristóteles, o tempo é a medida do movimento. O movimento aqui não é simplesmente este que conhecemos como o nosso, por exemplo, quando vamos de um lugar para outro. É toda a passagem da imperfeição para a perfeição. Como não somos perfeitos, temos que ir de um lugar para outro para alcançar alguma perfeição. Como Deus é perfeito, Deus não necessita realizar nenhum movimento. Portanto, Deus é imóvel. Assim, para Deus não há presente, passado e futuro. Continuando a nossa série sobre as virtudes da caridade, começamos a refletir na semana passada sobre a compreensão. Dissemos que para entender o que é esta virtude, precisamos em primeiro lugar olhar para Cristo. E dissemos que Cristo manifestou a compreensão em 4 situações: com pessoas próximas que lhe fizeram mal, com pessoas próximas que lhe fizeram um grande mal, com pessoas mais distantes que lhe fizeram mal e com pessoas mais distantes que lhe fizeram um grande mal. Vimos na semana passada a primeira situação, pessoas próximas que lhe fizeram mal e como Cristo reagiu. O exemplo que citamos foi a negação de Pedro. E a primeira lição que tiramos foi que só compreende quem ama verdadeiramente o próximo. No lado oposto à pessoa que ama está a pessoa orgulhosa. Pensar mal das pessoas, desejar o mal para elas, criticá-las sem mais, desprezá-las, são manifestações de uma pessoa que não ama o próximo como Cristo o ama. Estas pessoas não saberão compreender os outros. Vamos considerar hoje a segunda situação em que Cristo manifestou a compreensão, com pessoas próximas que lhe fizeram um grande mal. Aqui o exemplo mais emblemático é o que Judas fez com Jesus. Se nos colocamos no lugar de Jesus, como aceitar que um dos apóstolos, um dos 12 que o acompanhou de uma maneira tão próxima, tão íntima, durante aqueles 3 anos de vida pública, que conviveu com ele, que é o próprio Deus feito homem, o amor encarnado, que só fez o bem a todas as pessoas e que viu tantos milagres, pôde traí-lo.
E não foi uma traição qualquer, foi uma traição para entregá-lo à morte. E qual foi a reação de Jesus perante Judas? Ódio, desejo de matá-lo, xingá-lo? Nada disso. Como Jesus pode odiar um filho? Como Jesus pode desejar matar um filho? Judas, apesar de trair Jesus de uma maneira cínica, fria e cruel, é filho de Deus. E como Deus olha para um filho? Com compaixão. Se um filho se comporta mal é porque se perdeu, porque está doente, está cego. Um pai sabe que esta não é a essência do seu filho. A sua essência é boa, o que acontece é que se perdeu. Esta é a segunda lição que podemos tirar. Sabemos compreender quando vemos o próximo como filho de Deus e, portanto, nosso irmão. E vendo-o como irmão, por mais terrível que seja o mal que cometa, veremos que esta não é a sua essência. No irmão, nós vemos o processo de perdição. Vemos que ele não nasceu pervertido, mas que foi se perdendo ao longo do caminho, deixando-se levar pelas más companhias, deixando-se levar pelo prazer da bebida, pela ganância, etc. Tenho olhado o próximo como irmão? Olho como alguém distante que não tem nada a ver comigo, com desprezo? Se o olho desta forma, não estou sendo cristão, pois um cristão vê o próximo como filho de Deus e, portanto, seu irmão. Compreender o próximo não significa, como já dissemos, fazer de conta, quando comete o mal, que não fez nada. Não, o mal é o mal e ele deve pagar pelo mal que cometeu. Mas, vendo-o como irmão, sentiremos pena de ter feito o mal e não teremos raiva e ódio por ele. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.